cumprimentos. A Comissão de Registros Históricos de Marília se reúne mais uma vez no sentido de perpetuar nos anais da história de nossa querida cidade nome e pessoas que fizeram muito por merecer o reconhecimento e a gratidão dos marinenses. E fazemos também um dia em que rememoramos com muita tristeza a presença do nosso grande e saudoso amigo Antônio Augusto Neto Filho, que nos deixou. E a passagem dele, como demais entrevistados de todos nós, também fica perpetuado nos anais da nossa história. Antônio Augusto Neto Filho nos concedeu em outubro uma entrevista igual a essa que iremos realizar com o Oswaldo, contando a sua história e a sua vivência em Marília. Por isso que a comissão faz questão de preservar a história. Hoje já não está mais no nosso convívio a sua pessoa, mas o seu espírito, a sua lembrança será sempre perpetuada em nosso coração. Hoje nós vamos trazer até os senhores, senhoras, a palavra de um grande homem, um grande sacerdote, enviado de Deus para a nossa cidade, Dom Oswaldo Giantini, nosso bispo emérito. Nesse instante, nós convidamos o nosso presidente da comissão, nosso ilustre vereador Capacete, para que diga da satisfação que todos nós sentimos em ter Dom Oswaldo hoje conosco. Capacete. Primeiramente, eu quero agradecer ao Dom Oswaldo por ter aceito o convite, parabenizar por tudo que tem feito pela nossa cidade, pela nossa população. E hoje é uma tarde muito feliz. Eu acho que a comissão vem realizando várias entrevistas, vem fazendo um trabalho com os nossos pioneiros. E hoje nós estamos aí fechando o mês de novembro, né? Com essa, eu tenho certeza que será muito grande essa entrevista hoje, esse depoimento que o Dom Oswaldo vai dar à nossa sociedade. Então, parabéns por ter aceito. E eu sempre tenho dito, todas as entrevistas, todo o trabalho da comissão, eu faço questão de citar o nome de cada um da comissão. Infelizmente, não sei se é por motivo da chuva, alguns puderam estar presentes, como o Dr. Wilson bem disse, infelizmente, no final de semana perdemos o nosso grande companheiro, que era o Antônio Neto, né? Augusto Neto, que faz muita falta. Ele é uma pessoa que vestia a camisa, é uma pessoa que, acho que a vida dele era aqui dentro da comissão. Então, infelizmente, mas que Deus dê conforto a ele, a toda a sua família, para que nós temos que seguir o nosso trabalho, né? Então eu quero aqui agradecer a professora Cristina, agradecer ao João de Almeida, agradecer ao Antônio Martinelli, nosso querido Nico, o seu Luiz Arnaldo, Dr. Wilson Matos, a nossa querida Ilza, que faz um trabalho maravilhoso junto com a nossa secretária Márcia, também o nosso Câmara Eduardo, o Ramon, o assessor do vereador Marcos Rezende, o assessor do Dom Oswaldo, e agradecer também o nosso companheiro, o vereador Cícero, que é uma pessoa que trabalha muito dentro da igreja, trabalha muito com a sua comunidade, para que nós possamos ter uma cidade, uma Marília melhor. Então, eu quero agradecer em nome de todos vocês e agradecer mais uma vez, Dom Oswaldo. Muito obrigado, que Deus abençoe você, que você continue com muita saúde junto conosco aí por muitos anos. Muito obrigado. Bem. Obrigado, presidente. Então, vamos fazer com que esse encontro amistoso, amigo, religioso também de todos nós, tanto é que a nossa Câmara Municipal, pelos senhores vereadores, na abertura dos seus trabalhos, usa sempre essa frase linda: em nome de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. E hoje vamos então aportar essa frase, essa lembrança bonita, e em nome de Deus nós vamos realizar a entrevista com o Dom Oswaldo Giantini. Muito obrigado, Oswaldo. Oswaldo, nosso boa tarde, prazer em tê-lo hoje conosco aqui. Boa tarde aos senhores que me convidaram para estar aqui, e eu venho com muita alegria. Não é a primeira vez que sou entrevistado, e já por diversas ocasiões, sobretudo nas campanhas da fraternidade, a gente vem aqui, dá entrevista, e quero agradecer então a abertura que os senhores oferecem, a oportunidade de eu poder transmitir realmente aquilo que eu tenho no coração. Para isso Deus me enviou, e eu não tenho outra intenção senão cumprir a vontade de Deus e representar
a sua igreja aqui, nesta autarquia, neste trabalho maravilhoso que é da comunicação. Muito bem. Dom Oswaldo Gentili, nome, local de nascimento, nacionalidade de seus pais. Bem, então, meu nome é Oswaldo Gentili, eu nasci na cidade de São Paulo, capital, e no bairro chamado Tremembé. Tremembé, onde fica hoje a Cantareira, lá onde eles preparam, encaminham a água para toda a capital e o estado, né? Muito conhecido Tremembé. Porque existe uma outra Tremembé perto de São José dos Campos, mas não é essa, a minha é do bairro mesmo de São Paulo, né? Havia um trem da Cantareira que levava as pessoas que moravam em Tremembé para o trabalho em São Paulo. E meu pai trabalhou sempre em São Paulo, né? Usando esse meio de comunicação, de trabalho. Então nasci em Tremembé. Tremembé fica perto de Tucuruvi, né? Naquela região que hoje também está em muito desenvolvimento. Lá eu cresci, fui batizado, né, na igreja de São Pedro, e depois que eu celebrei a primeira missa, eu fui lá agradecer a Deus, né, por ter nascido naquela região tão bonita e que ainda hoje tem uma função extraordinária de preparar a água para toda a nossa população. Andou um tempo de crise e tudo, mas agora parece que está tudo tranquilizado, né? Então, eu nasci em Tremembé em 1936. Portanto, eu estou completando 79 anos de idade. Completei agora em outubro, no próximo ano, eu completo 80 anos, se Deus quiser, né? Sou feliz por isso. Eu me recordo que Dom Daniel também, o meu antecessor, o que ele mais desejava era chegar aos 80 anos. Ele dizia: se Deus me der a graça de eu viver até os 80 anos, eu agradeço a Deus, estou feliz e posso atender ao chamado dele. E foi o que aconteceu. Ele completou 80 anos, 3 meses depois ele veio a falecer. Eu estou nas mãos de Deus e vim aqui realmente há 30 anos, 32 anos, para cumprir o que Deus me queria de mim através do chamado da igreja, né? Sempre admirei a cidade de Marília e estou feliz por agora ser bispo emérito e residindo aqui. Então, os meus pais, né, a minha mãe era italiana, ela nasceu perto de Nápoles e veio com 7 anos de idade para o Brasil, com a sua família, e também sempre viveu em São Paulo, né? Ela morava no bairro do Brás, né? E lá então ela cresceu, estudou e viveu assim com a sua mãe, os seus irmãos, né? Hoje, infelizmente, todos já estão no reino de Deus, mas a gente espera se encontrar depois da nossa vida aqui na Terra. Então, e o meu pai? Meu pai nasceu, ele é filho de italiano também, mas nasceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio, propriamente nasceu em um município pequeno, né? A periferia da cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis, mas também sempre trabalhou. Eu já visitei várias vezes onde ele viveu, em Petrópolis, e depois então, depois de casado, ele veio residir na capital. Nós moramos primeiramente no bairro do Belém, né, em São Paulo, e lá então eu cresci, entrei na escola e vivi assim, muito feliz, né? Eu acho que Deus me agraciou muito na vida, fazendo que, sobretudo, eu sentisse esse chamado de Deus. Então, a minha mãe é italiana, meu pai é filho de italiano, e eu me identifico muito, naturalmente, com essa origem deles, né? Porque também a providência de Deus que quis que assim fosse, eu não escolhi nada. Quando a gente nasce, a gente não sabe, não vai escolher nem pai, nem mãe, nem lugar. Mas a gente agradece a Deus por estar vivo e também por Ele me ter dado, todos nós recebemos aquela primeira formação inicial da vida.
Nome e nome de seus irmãos, Dom Oswaldo. Então, nós éramos 6 irmãos, né? Lá em São Paulo. Tinha uma irmã que está com 86 anos, é a mais velha, inclusive ela está residindo aqui em Marília, né? Ela se casou em São Paulo, não teve filhos, e depois que ficou viúva, então, eu falei se ela queria viver aqui em Marília, mais perto da gente, a gente pudesse dar uma certa assistência, é o que está acontecendo, né? Ela tem 86 anos, é a mais velha. Depois dela, então, eu tive um irmão chamado Pompílio, nome italiano também, e ele faleceu. Problema, assim, que ele teve, né? Faleceu praticamente novo ainda, não tinha 70 anos, mas cumpriu a sua missão, era muito inteligente. Aliás, foi ele que me ensinou a ler e escrever, né? Eu estava na escola, mas a cabeça de criança não presta atenção, e ele então forçou para que eu aprendesse a ler e escrever, e eu sempre reconheço, através das minhas orações, o que ele fez por mim. Desde criancinha, foi aí que ele me deu o primeiro empurrão para conhecimento das coisas. Depois tem outro irmão chamado Dirceu, inclusive ele esteve aqui várias vezes, é o terceiro de casa, né? Mora em São Paulo, trabalha lá, e depois tem depois sou eu, né? O quarto filho. Após a mim tem um irmão, né? O Adilson, que mora em São Paulo também, perto de Santo Amaro, e finalmente tem o mais novo, chamado Rubens, mas ele já faleceu também. Ele morava em Santa Catarina e depois então deixou a família lá e morreu, né? Então, tenho parentes no céu e aqui na terra. Eu agradeço a Deus por ter essa família assim de fé, e que sempre acreditamos em Deus e vivemos, se Deus quiser, até o fim da vida. Esses são os meus irmãos, a quem eu quero bem, e rezo todos os dias por eles. A sua infância e juventude, como foi na época em São Paulo? Então, minha infância foi muito simples. Eu tive a graça de viver bem com os meus irmãos, meu pai e minha mãe, né? Mas era uma criança, assim, que se entrosava com as meninos e meninas da rua, né? Naquele bairro, um bairro muito... Belenzinho se chama ainda hoje, muito tranquilo, e eu era feliz, muito feliz lá. Depois, então, eu fui crescendo, né? A minha infância, eu acredito que foi a minha infância feliz, porque desde criança fiz aquilo que as crianças gostam de fazer: brincar, estudar, rezar, né? Minha família era nessa caminhada toda. A minha irmã era muito inteligente, então ela ia à frente assim da casa, né? E o meu irmão também, o segundo da família. Depois tem o terceiro, depois eu sou o quarto. Quer dizer que eu fui orientado pelos meus irmãos mais velhos também. Então eu sinto muita importância, muito importante a gente ter uma família assim, mais ou menos numerosa, porque não só o pai e a mãe é que nos educam, mas também os irmãos nos levam para frente, e a gente os tem como modelos de vida, sabe? E as brincadeiras da época do Oswaldo? E os colégios que o senhor estudou? Lá no centro do bairro de Belenzinho, existe uma escola, antigamente se chamava Grupo Escolar Amadeu Amaral. E lá eu ingressei e fiquei 5 anos estudando nesse Grupo Escolar Amadeu Amaral. Fui muito bem na escola, os professores me queriam muito bem, e nunca revelei a eles que eu queria ingressar no seminário. Aliás, nem pensava nisso, né? Eu seguia simplesmente a família, e aquilo que os irmãos mais velhos faziam também eu ia fazendo. Depois queria ingressar no ginásio, aí foi nessa ocasião, então, que já era adolescente, e comecei a sentir assim, algo mais importante. Será que eu vou ficar a vida inteira trabalhando, e estudando, e vivendo aqui? Não há alguma coisa assim mais que me empenhe mais na vida? E foi aí então que parece que Deus me chamou internamente. Eu quis realmente começar o serviço de Deus, né? Eu, como criança, eu senti que Deus queria que eu ficasse padre.
Então, não foi ninguém que me empurrou, que me incutiu na minha cabeça essa missão sacerdotal. Pelo contrário, né? Entrei porque eu quis. Eu tinha 11 anos quando eu pensei nisso. 11 anos. Estava no final do curso primário, conversei com o meu pároco, né? Um padre que está vivo ainda, mora em São Paulo, padre Rubens Amadeu dos Santos, e então ele logo me introduziu na igreja, me fez coroinha. Naquele tempo existiam os coroinhas, né? Exato. Agora tem os ministros da Eucaristia, mas naquele tempo era tudo criança. Então, eu fui coroinha com vários jovens, vários adolescentes, e assim ele me conduziu para o seminário. O meu seminário era em São Roque, pertencia à Arquidiocese de São Paulo. São Paulo não queria ter seminaristas menores lá na cidade. Ele achava melhor levar para o interior, onde a gente pudesse receber uma vocação mais direta, mais própria, né? Então, foi o que eu vivi. Vivi 8 anos no seminário menor, né? E depois, então, passei para o seminário maior, que fica no Ipiranga. Esse seminário maior, ele acolhia jovens de todas as idades e de todo o Brasil. Era realmente o seminário central. E foi muito bom para mim, porque eu fiquei conhecendo muita gente de outros lugares que eu nem imaginava, né? Então, abriu um horizonte muito bonito. E assim, eu pude fazer uma caminhada para o sacerdócio. Agora, você pode me perguntar assim, do que eu gostava de brincar quando criança? Exato. Né? Como criança, eu gostava de fazer tudo o que as crianças fazem. Andar, nadar no rio, porque lá embaixo, no bairro que eu morava, passa ainda o rio Tietê, né? Então as crianças iam lá brincar, né? Graças a Deus eu não me afoguei enquanto esteve lá. Mas eu gostava de ir lá nadar, jogava bola, né? Não sabia jogar, mas eu entrava no campo, né? E brincava com toda a criançada. Naquele tempo, as crianças parece que eram mais unidas, né? Havia as turmas, né? Então a gente passou uma infância assim, muito feliz. Ainda hoje, aqueles que eu reconheço que eram do meu tempo de criança, eles estão todos assim, com mais idade, 80 anos, 75. E eu vejo assim que é uma graça de Deus a gente poder viver bastante, a gente vê o alongamento da vida, o sentido da vida. Não é só como criança, adolescente, mas é a vida toda que vai crescendo. E então viver como uma criança normal. Depois, ao entrar no seminário, é que eu despertei também, porque lá eu vi o mundo de crianças, de jovens, e pude me entrosar com todos eles, né? Nunca tive dificuldade, de modo algum. Muitos colegas meus também ingressaram no seminário, mas de todos aqueles que ingressaram, só 2 estão hoje, são bispos até. É do Antônio Gaspar, que era lá do centro, né, bispo auxiliar do cardeal, e depois ele foi ser bispo, né, de uma diocese assim, mais do interior. Mas ele me acompanha também, porque éramos do mesmo tempo. E eu, né, ficamos bispos trabalhando pela igreja, mas o resto, todos os outros deixaram o seminário, não chegaram ao final da vida, que eles queriam ser padres, porque há vários motivos, né? O sujeito entra no seminário, mas ele percebe depois que não é isso que Deus quer dele, então ele sai, né? Num sentido de coerência, não tinha vocação, então ele sai, né? Então foi isso aí que aconteceu comigo na minha infância e na minha juventude. Foi nessa juventude que eu então senti a vocação e ingressei no seminário. Exato. Então, é a data, assim, o início dessa atividade religiosa, o senhor lembra quando deu início? Eu terminei o curso primário em 1948, né? E em 49 que eu ingressei no seminário. Foi em fevereiro de 49, né? Eu me lembro que
uma turma grande de crianças, adolescentes, se reuniram na estação e então nos encontramos. Eu admiro como é que Deus me deu a graça de poder conviver. Uma criança assim de 12 anos, entrar num mundo de gente e não desanimei, não fiquei com medo, pelo contrário, né? Comecei a conhecer muita gente lá e sobretudo os professores, né? Todos padres. Então havia alguns de São Paulo que iam e só lecionavam e depois voltavam. Havia um médico também que acompanhava a gente. Então, os meus professores foram pessoas excelentes, escolhidas pelo cardeal para dirigir a formação dos seus seminaristas. No meu tempo, entramos no mesmo ano, mais ou menos 40 jovens, 40 crianças. E agora, hoje, há só 2 que estão na vida ativa, né, atuando como padres. Eu e o Dom Gaspar. Os outros todos estão numa outra vida, como Deus os chamou. Então, os meus professores marcaram a minha vida realmente. Eu devo a eles muita... Todos os professores eram padres, mas havia alguns, depois, quando eu fui para a filosofia, que eram pessoas, um estudo assim, menos eclesiástico, mais humano. Então, eles também iam de São Paulo para o seminário para formarem os seminaristas. Tínhamos lá um professor que era médico também, e que ele nos instruía muito, preparava para a vida, orientava. E eu tenho muita gratidão com essas pessoas. E a teologia, quando o senhor decidiu, né? O senhor falou no estudo da filosofia e a teologia. Em 1956 eu iniciei o curso de teologia em São Paulo, no Ipiranga, né? É um seminário que ainda hoje existe, né? E que acolhe os seminaristas de São Paulo. Eu era de São Paulo, capital. E lá então eu fiz 3 anos de filosofia, né? Que é um curso reconhecido pelo governo. Depois 4 anos de teologia, né? E nesses 4 anos eu tive uma parada também. Eu quis ver se realmente eu tinha vocação ou era só uma ilusão de criança. E felizmente, então, Deus me mostrou, não, que eu queria mesmo ser padre. Aí eu já era jovem, tinha uns 23, 24 anos, quando eu resolvi dar uma parada, que achei que era muito criança quando eu entrei. Então, será que aquilo era vocação mesmo? Então, o superior, o padre achou que eu devia dar uma parada, parei e depois voltei, né? Em 1963 é que eu me ordenei padre, né? Foi uma vocação assim bem normal, vivida com muita intensidade, obedecendo sempre o chamado de Deus. E alguém da sua família influenciou para que o senhor fosse padre? A minha família nunca me influenciou, pelo contrário, eu que insistia, né? Porque meu pai era um operário de São Paulo, então ele achava que não tinha condições de manter um filho no seminário. Tinha todos os outros estudando, trabalhando, e agora eu iria para fora. Mas eu insisti que eu queria ir mesmo. Então ele permitiu, né? Me acompanhou até, mas naturalmente houve dentro de mim uma mudança, né? Morar com a família é diferente de morar, vamos dizer, num colégio cheio de seminaristas, de jovens, professores. Então a gente com isso cresceu e pude chegar até esse ponto, né, de ser ordenado sacerdote. Na minha vida de padre, eu comecei o trabalho propriamente lá em São Paulo, no bairro da Bela Vista, né, na paróquia São Divino Espírito Santo. O pároco era um homem já de idade, mas ele me acompanhou bem, Monsenhor Paulo Florencio de Almeida. Ele era também um homem assim gostava muito de escrever, escrevia muita história, deixou vários livros sobre a história da igreja em São Paulo. E foi lá que eu tive a primeira experiência, né? E gostava muito daquela paróquia porque ela ficava na Rua Bela Vista, na Rua da Bela Vista, ao lado daquelas principais ruas que existem hoje lá, né? Avenida Paulista, né?
E era um lugar que eu me sentia bem, porque eu, inclusive, nasci lá, desde criança conhecia aquilo tudo. Mas, depois de 2 anos, então, o bispo achou que eu deveria ir para o interior. E aí eu fui para Salto, não sei se vocês já ouviram falar, Salto. É Itu, pertinho de Itu. O pessoal fala Salto de Itu, mas lá eles não gostam de falar Salto de Itu, porque é Salto mesmo, município, né? Que fica perto de Indaiatuba. Ficam enciumados, né? E lá na paróquia eu fiquei 2 anos também, muito feliz, porque foi a primeira paróquia que eu peguei. Daí, depois de 2 anos, então, fui nomeado para Itu. Itu é uma cidade um pouco maior, ainda está lá hoje, uma cidade muito progressista. E depois de Itu, eu acabei indo para Jundiaí. Por que Jundiaí? Porque Jundiaí ficou diocese, né? Aí daí, como diocese, veio um bispo, né? O primeiro bispo se chamava D. Gabriel Paulino Bueno Couto, né? E daí ele me acolheu como padre, então eu comecei a trabalhar. Fiquei em Jundiaí. Jundiaí é uma cidade grande, hoje tem 800 mil habitantes Jundiaí, né? Até eles queriam ser diocese, mas não conseguiram. E a verdade é essa, que eu comecei uma vida normalmente, né? Depois de um certo tempo que eu fiquei lá em Jundiaí, eu achei que eu devia estudar um pouco mais. Então, eu tenho aqui também uma pergunta sobre quando eu estudei em Roma. Realmente eu pedi para ir para Roma para estudar, né? Eu pedi, porque naquele tempo o Código de Direito Canônico que regia, vamos dizer, a instituição da igreja, ele era antigo, então ele foi reformado. E daí os padres antigamente, precisavam se reciclar para poder responder às necessidades da igreja. E eu fui lá, fiquei mais ou menos 1 ano só, 1 ano, para poder, assim, responder ao que a igreja queria. E depois desse ano, então, voltei para Jundiaí, e em 82 é que eu acabei sendo nomeado bispo. Foi em 82. No dia 12 de setembro de 82, eu, então, me fui ordenado bispo lá em Jundiaí. Quem me ordenou foi um outro bispo, Roberto Pinarello de Almeida, que ele era bispo auxiliar de Campinas, depois ficou bispo de Jundiaí e me ordenou. Me ordenou para quê? Para vir para Marília. Interessante que eu não conhecia Marília, nunca ouvi falar. Ouvia falar, mas era interior de São Paulo, né, Marília, naquele tempo. Hoje é interior, mas está mais evoluída, crescida, a gente acabou gostando muito daqui. Então foi essa a minha história. E Monsenhor também antes de vir ficar bispo, 5 anos antes, eu fiquei Monsenhor. Monsenhor é um título que o bispo pede para Santa Sé, para Roma, para a gente poder, assim, se empenhar mais na igreja, né, com mais responsabilidade. E eu fiquei realmente Monsenhor durante 5 anos e daí fui nomeado bispo, né? E quando eu nomeado bispo, imediatamente veio para Marília, né? Sim, eu tive o privilégio de sempre estar em Marília, né? Nunca houve assim uma mudança. O bispo me colocou a Santa Sé, né? Quer dizer, essa entidade que coordena toda a igreja no mundo inteiro, me nomeou para Marília e aqui eu fiquei. Nunca pedi para sair, nunca pedi para melhorar, nem piorar, continuei, né? Como todos sabem, eu vim aqui e encontrei o nosso bispo falecido, D. Daniel Tomazella, que é tão conhecido de tanta gente aqui, e ele me orientou também como é que a gente fica bispo, como é que a gente atua como bispo. E ele morava no seminário, onde hoje é o seminário Pio X. Morei durante 3 anos naquele seminário. Inclusive, uma coisa interessante que aconteceu, também triste, é que depois, no segundo ano que eu estava aqui, nós fomos assaltados, né? E então me levaram tudo que eu tinha.
Tudo que eu ganhei como bispo, como padre na minha vida, os ladrões me levaram. E daí então eu senti que realmente Deus me queria despojado, né? Que eu não me apegasse a nada, porque o que eu tenho a gente procura encaminhar, dar, né? E conhece muito bem a nossa realidade americana, América do Sul, e a gente percebe que ele, nas suas palavras, ele sempre se dirige ao nosso povo. É um homem simples, humilde e quer chegar assim ao costume do povo. Sua palavra não é uma palavra de intelectual, como aconteceu, né, com outros papas que nunca passaram por paróquias, por diocese. O Papa Francisco, não, ele era pároco de Buenos Aires. E lá ele, como cardeal, fez um grande trabalho. Mas o trabalho dele principal era com a periferia, né? E ele dá muito valor ao que o povo deseja. E ele, como Papa, olha para esse povo, não só de Buenos Aires, da Argentina, mas de todo o mundo. Então, ele não tem restrição nenhuma quando ele é convidado a qualquer parte do mundo. Até na Rússia, agora a gente está sabendo que ele está tramando a sua visita, né? Porque, como ele diz, ele é um homem de oração, um homem de espiritual. Então, todo mundo tem esse aspecto espiritual da vida. E todo mundo precisa de uma palavra. E eu vejo o Papa Francisco como um homem assim, bem do povo. E fala palavras profundas, atualizadas. Por exemplo, agora, dia 8 de dezembro, ele vai celebrar a festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, mas ele também vai inaugurar o chamado Ano da Misericórdia. Então, o que ele acha que está faltando no mundo é a misericórdia. Misericórdia das pessoas, das autoridades, né? Misericórdia quer dizer ter compaixão daquele irmão que está passando necessidade. Então, dia 8 de dezembro, começa agora o Ano da Misericórdia, o Ano Santo da Misericórdia, que vai até a festa de Cristo Rei no fim do ano que vem. Então, o Papa realmente, ele é um homem que, vamos dizer assim, ele vive a realidade do nosso povo. Você veja como ele se apresenta, ele nunca usa aquela roupa de Papa, está sempre aquela batina branca, né? Em todo lugar que ele vai com aquele mesmo hábito, né? Branco. Significa a pobreza dele. Ele se identifica com os mais necessitados. Eu acho que... E depois ele vê também a importância da vida matrimonial. Inclusive agora ele vai mexer no Código de Direito Canônico, que era tão sério no sentido de casamento. Ele vai abreviar um pouco esses problemas que surgem no casamento para acertar a vida dos casais, né? Muita gente que sofre muito essas separações, desejo de outra união. Então, como fazer tudo isso? Então, claro que o casamento vale para sempre, mas às vezes há um empecilho, um impedimento aí. Então, o Papa quer que os padres trabalhem bem com isso e saibam acolher os problemas do casamento, sobretudo, né? Ele é um Papa que trabalha muito com a juventude, como o senhor falou, né? Exato. A juventude que tem que ser mais assistida. Então ele insiste muito nisso. Quer dizer que eu acho que é surpreendente como o Espírito Santo chama a pessoa conforme a necessidade do tempo. Ele é um homem assim, era cardeal de Buenos Aires, mas um homem muito simples e que está agradando profundamente. É claro que alguns não concordam com ele, né? Tem alguns que acham que ele exagerou, ele exagera na sua simplicidade, mas a gente percebe que ele se torna muito mais próximo das pessoas, né? Por exemplo, antigamente o padre ficava bispo, depois cardeal e depois era logo candidato a papa. Ele acabou com isso, né? Não tem mais nada de um bispo que tem que ser cardeal, não. O bispo tem que trabalhar, né? Tem que servir. O lema do Papa é servir, né? Inclusive
a mensagem que ele deixa é lavando os pés dos discípulos. Assim como Cristo lavou os pés dos apóstolos, ele quer que nós, padres e leigos comprometidos, saibamos também nos abaixar para servir aos irmãos. Eu acho que é um Papa realmente do nosso tempo, é isso que o mundo está querendo. Agora o vereador Cícero. Eu não tenho nem, primeiramente quero agradecer o convite do presidente da comissão, pelo capacete por estar aqui no dia de hoje, nessa entrevista muito bela, Dom Osvaldo. A minha caminhada cristã aprendi muito com o Dom Osvaldo, a qual sempre pacientemente de nos orientar, de aconselhar e nos dar um norte, principalmente aos trabalhos sociais e ajudar aquele que mais precisa. E eu quero deixar assim, poder deixar registrado aqui, né, uma passagem bonita do Dom Osvaldo por projetos sociais, Cristina. Quando iniciou a horta comunitária do Santa Antonieta, no primeiro dia, Dom Osvaldo plantou uma videira, né, pelas mãozinhas dele. E até hoje a videira está lá. Né? Já vai fazer 12 anos que ele plantou essa videira. Eu costumo dizer que enquanto, para nós mantermos o projeto em pé, esse projeto social, que nós possamos cuidar da videira. Quando você olhar a videira e estiver morrendo, é porque a horta vai morrer. Então, cuide dela. Então, ele deixou esse exemplo de humildade para a gente, essa simplicidade dele, despojado, abrir mão de muitos valores, questão material, e que ele aprendeu, né, quando foi roubado, quando chegou em Marília, né, Dom Osvaldo? Já chegou em Marília e foi assaltado, né, Dom Osvaldo? Foi. Providencial. Nesse momento difícil. Mas ele nos ensina, né, quando ele conta essa passagem do Dr. Wilson Matos, que a gente tem que abrir mão, né, dessas coisas materiais, né? Não que você não deva gostar do que você tem, né? Mas serve como reflexão. Então, o exemplo que ele nos deixa, com alegria muito grande estar nesse momento aqui, de fazer parte desse momento. Agradeço mais uma vez a oportunidade dessa comissão, que quantas pessoas têm trazido para esse momento, e eu quero aqui dizer uma palavrinha também de sentir a falta da presença do Sr. Toninho aqui. E com certeza ele estaria fazendo uma pergunta, porque sempre ele tinha uma pergunta na cartola para fazer, né, senhor? Exatamente. Então vai fazer muita falta para vocês da comissão. Exatamente. A presença dele, né? Deixa. E que Deus continue iluminando, cuidando do Dom Osvaldo, porque ele não aposentou não, ele continua trabalhando, atendendo as pessoas, confissões, celebrando, e a gente não considera que o senhor aposentou não, Dom Osvaldo. O senhor vai caminhar até quando Deus permitir. Deus Obrigado. quiser. Obrigado. Professora Cristina. Dom Osvaldo, nós sabemos que nesses últimos tempos, nesses últimos 50 anos, a nossa civilização passou por mudanças nunca antes vistas. Da mesma forma, eu senti, como o senhor deve ter sentido, nós sabemos, o sopro do Espírito Santo a partir do Santo João 23, que já começou abrindo o concílio, e toda essa mudança, esse renovo do Espírito Santo na nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Como eu tinha meus 12 anos, eu conheci, na época era o Papa João 23, me encantei com ele, como jovem adolescente que era, e continuo encantada com ele. Depois continuei meu encantamento com todos os demais papas, cada qual dentro da sua capacidade, do seu nível de conhecimento, e sempre pude sentir o sopro do Espírito Santo em cada um deles. Mas, ainda particularmente, o que mais me tocou, que deve ter sido que o nomeou, foi o João Paulo II. Foi. Então eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa, algo que desses novos tempos que nós temos sentido na nossa igreja. Sim. Com relação a essa mudança, esse renovo realmente que a gente sente, e também daí a volta, né, a renovação carismática católica,
que trouxe essa volta dos carismas, que trouxe um avivamento muito grande para a igreja. Inclusive eu sinto e hoje eu faço parte também da renovação carismática católica. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Muito obrigada. Realmente a igreja passou por um tempo assim muito grande de vivência do evangelho, preocupada com o mundo, e era no tempo de Pio XII. Quando morreu Pio XII, a gente pensava, nossa, quem que vai ser Papa? Porque Pio XII ficou um bom tempo, muitos anos, assim, à frente da igreja. Daí veio João XXIII. Né? Quem imaginava que um homem de mais de 80 anos iria declarar o Concílio Vaticano II? Ele que deu a notícia que ele queria um concílio. Para quê? Dizia ele assim, eu quero abrir as portas e janelas da igreja para que todos vejam o que é a igreja por dentro e todos sejam convidados a participarem. Então, João XXIII não viveu muito, mas um idoso que percebia a necessidade de a igreja se atualizar. Daí ele veio a falecer, depois dele veio o João Paulo VI, um homem já mais intelectual, tudo, que João XXIII é santo já, né? São João XXIII. Paulo VI é beatificado já. Então, é um homem intelectual, tudo, mas fez muito bem porque ele que viveu o tempo do concílio. O que é o concílio? É a reunião de bispos representantes do mundo inteiro que percebem as necessidades atuais da igreja, em toda parte. E assim, o Paulo VI atualizou a igreja, ouvindo os bispos, reunindo lá em Roma. Foi tal grande chute que ele deu para a atualização da igreja. Primeiro foi o Papa João XXIII, depois do Paulo VI. Depois de Paulo VI veio João Paulo II, primeiro. O primeiro ficou 30 dias só, morreu, né? Então, Papa de transição. Depois veio João Paulo II, esse a gente conviveu mais, né? Inclusive, nas visitas pastorais que a gente faz a Roma, é o Papa que recebe o bispo. Então eu tive a graça de ter assim, uns três encontros pessoais com João Paulo II. Eu me recordo bem que a primeira vez que eu estive com ele queria saber qual era a situação do nosso povo em relação ao trabalho. Se tinha trabalho para todo mundo, se eles ganhavam o suficiente. Imagina o Papa se preocupando com a remuneração do operário, né? Daí ele perguntava, e aí, a sua paróquia é mais rural, a sua diocese? É. Então, o povo do campo tem condições de sobreviver? A preocupação dele era essa, João Paulo II. E depois ele perguntava também, e as paróquias, tem padres? Naquele tempo não tinha tanto padre assim. Então, ele queria abriu para as irmãs também, que são pessoas consagradas, né, irmãs, e confiava a paróquia para as irmãs. Tivemos várias paróquias entregues ao trabalho das irmãs. Claro que elas não podiam celebrar missa, ter de confissão, mas elas faziam catequese, organizavam a comunidade, né? E foi ele também que aceitou a renovação carismática na igreja e que hoje fez tanto bem, chamou tanta gente para a igreja, né? O testemunho que esse pessoal da renovação traz é impressionante. Eles tiveram alguns desencontros às vezes por causa do padre, por causa do costume, não se sentiam muito bem acolhidos. Então, a renovação carismática veio mostrar que afinal a igreja não é do bispo, não é do padre, é a igreja de Deus. E quem atua na igreja é o Espírito Santo. E que ele vai suscitando a necessidade da volta dos leigos para a igreja, é o que nós estamos tendo hoje, né? Felizmente, a renovação cumpriu uma missão, está cumprindo, e todo mundo se sente realmente membro dessa igreja, né? Então a senhora foi muito feliz de ter lembrado essa abertura do Papa. E esse atual Papa agora? Esse atual Papa, ele também quer continuar, né, a caminhada da igreja, só que ele não está preocupado em mostrar que a igreja é importante, a igreja é mais que as outras. Não, ele quer que todos trabalhemos pela vida e promoção da vida humana, e que
todo mundo pode participar com uma vida digna e justa. Ele trabalha muito pela justiça. Porque também a questão da vida, direitos humanos e justiça, muitas vezes não há uma consonância, né? Quer dizer, às vezes o padre fala uma coisa, as autoridades entendem outra, mas é preciso dialogar, precisa se encontrar, né? E que infelizmente muitas vezes acontece os desencontros, né? Mas o Papa Francisco, ele pede que nós saibamos dialogar para resolver essas arestas e trabalhar sempre para o bem do nosso povo. Nico? Ilza? Márcia? Ninguém? João? Não? Bom, então nós vamos encerrar. Eu quero mais uma vez agradecer, Dom Oswaldo, por ter aceito. Pode ter certeza que esse depoimento é muito importante para a nossa comissão. E eu quero aqui agradecer ao Sr. Luiz Arnaldo, ao Dr. Wilson Matos, agradecer ao vereador Cícero, ao vereador Luiz Eduardo Nardi, ao João de Almeida, a Ilza, a Márcia, ao Eduardo, nosso companheiro também aqui presente. Agradecer ao Antônio Martinelli, a professora Cristina, a professora Cirda, a professora Lourdinha, a Lourdes. E dizer que para nós foi muito importante esse depoimento. Nós sabemos que nós temos recebido vários estudantes que vêm conhecer um pouquinho a história da cidade de Marília. E esse depoimento é fundamental para que nós possamos deixar registrado aqui na Comissão do Registro Histórico da Câmara Municipal de Marília, para que o futuro dessa cidade possa ter um pouquinho do conhecimento da sua história e tudo que você fez pela nossa cidade. Muito obrigado, que Deus abençoe. E agora eu passo a palavra para o Dr. Wilson. Exatamente, presidente Capacete, o Registro Histórico de Marília foi agradecido, muito mesmo, e uma dádiva de Deus nós temos hoje o nosso querido Dom Oswaldo Gentil, uma pessoa realmente que age com o coração. Nós acompanhamos vários fatos, ele mencionou padres, que às vezes todo ser humano às vezes tem algum probleminha, mas jamais alguém ou qualquer coisa que pudesse, sabe? Ele soube perdoar os pecados dos seus companheiros. E é claro que num evento como esse, nós fomos enaltecidos também com a presença do nosso presidente vereador Luiz Eduardo Nardi e do Cícero do SEASA, que vieram aqui para prestigiá-lo. Muito bem. E a Comissão de Registros Históricos cumpre uma missão hoje muito bonita, que foi trazer esse depoimento do nosso querido Oswaldo. Como vocês notaram, uma pessoa franca, sorridente, não é? E que, ao nosso ver, sentiu-se feliz em contar um pouco da sua trajetória para a cidade de Marília. Muito obrigado, não é? E, parodiando aquilo que falamos no início, né? Em nome de Deus, nós encerramos os nossos trabalhos. Eu agradeço muito a sua presença, a palavra e a iniciativa também de me acolher aqui, junto com a sua filha, né, que organizou tudo isso. Agradeço a presença, né, e também a coordenação do José Expedito, vulgo Capacete. Né? Ninguém entende o seu nome mesmo, mas sabe que você é Capacete. Capacete, né? Então, muito obrigado. Obrigado pela presença do Dr. Nardi também. Eu nunca esperava que ele viesse entre nós aqui. E de todos vocês. E do Cícero também, né? Nosso vereador, né? E que Deus nos abençoe a todos nós. Obrigado, senhores. O senhor também, né? A gente respeita muito a presença dos mais idosos, como eu também sou idoso agora, né? Eu vejo uma pessoa de muletinho assim, eu falo, se Deus quiser, eu vou ter uma dessas aí também. Né? Mas é graças a Deus, né? O senhor pode se mexer, se locomover, parabéns. A gente tem que quebrar um pouco os nossos preconceitos, né? Por que não usar assim uma auxiliar, que a gente pode nos ajudar a encaminhar um pouco mais. Me acha bonito. Eu não chego de madrugada falando, então você tá. Muito bem. Obrigado, então. Muito obrigado. E agradeço a todos que vieram. Viu? Agora vamos O acontecimento para mim foi em novembro de 82. Eu vim aqui em setembro e em novembro aconteceu isso.
Eu era para estar presente numa paróquia e o padre adoeceu. Então eu voltei para Marília e nessa volta o ladrão estava lá. Pegou a mim, pegou o Dom Daniel, os outros padres que estavam aí também. Então nós fomos despojados de tudo que tínhamos, o dinheiro, anel, cruz, tudo. Tudo que tinha um certo valor eles me levaram. Mas não fez falta. Pelo contrário, eu vi nisso um sinal de Deus que fui obrigado a me desapegar de todas essas coisas, né? Esses embaraços que a gente vai carregando a vida toda. Exato. Dom Daniel, bom, o senhor na comunidade de Marília, quando o senhor veio, tinha muitos problemas, muitos desafios, né? Que a igreja costuma enfrentar, e o senhor como bispo, né? Podia fazer esse trabalho. Olha, como bispo, a minha grande preocupação aqui, bom, primeiramente eu fiquei 10 anos trabalhando com Dom Daniel, 10 anos, 5 anos como bispo auxiliar e 5 anos como bispo cooperador. A diferença de auxiliar é que eu estou a serviço de que ele precisa, que ele pede. Cooperador é aquele que vai substituir o bispo quando ele não puder mais atuar. Então foi isso que eu fiquei 10 anos assim nessa preparação. No 10º ano fui nomeado bispo diocesano, né? E desde 92. Estou aqui muito feliz agora, né? Mas Dom Daniel é que marcou realmente a minha caminhada. Ele morava há muito tempo aqui, Dom Hugo estava ainda vivo, então a gente percebeu como é que a diocese caminhava. A minha preocupação sempre foram duas. Primeiro, cuidar bem dos padres, né? Atualizar os padres. Atualizar no sentido mesmo de reforçar a vocação deles e cuidar da sua formação, né? Porque o padre estuda bastante, mas depois, num certo tempo, ele tem que se reciclar também, tem que se aperfeiçoar. E a minha preocupação foi essa. Nesse sentido, eu mandei 5 padres para Roma, para estudarem, né? Posso até citar o nome deles. O primeiro que eu mandei foi o padre Clécio, que hoje é o vigário da catedral. Mandei também o padre Sidney, que hoje é o vigário de Oriente, inclusive andou muito doente, agora está, graças a Deus, se recuperou. Depois mandei também, o que mais? O Clécio, o Sidney, o Luciano, que foi para a França, se aperfeiçoou em teologia lá na França. Hoje ele trabalha no Seminário Central, aqui no Pio X, né? E com ele também foi o padre Carlos Roberto, que hoje é pároco lá em Tupã. Foi vigário-geral, foi coordenador de pastoral há muito tempo aqui, o padre Carlos, né, conhecido. E agora finalmente tinha mandado mais um que está lá ainda, o padre Manuelzinho, né? Então, agora ele volta este fim de ano. Padre Edson também foi. Padre? Padre Edson. Padre Edson. Não, não foi. Não. Não foi para Roma. Mandei 5. 4 voltaram e um está lá ainda, vai voltar agora. Mas o Edson, muito inteligente, muito atuante, mas ele não foi, né? Não chegou a ir. Também é bom vocês saberem que quem governa realmente, quem dirige a diocese é o bispo, com mais o conselho de presbíteros. O conselho de presbíteros são 10 padres que acompanham o bispo em tudo que ele precisa, refletem sobre as necessidades. E cada 2 anos muda esse conselho de presbíteros. Então agora, no meu tempo, eu com o conselho decidimos mandar esses 5. Agora o outro bispo certamente vai mandar outros fazer esse estudo, né? Felizmente todos que eu mandei perseveraram. Agora muitos que eu ordenei, padre, não perseveraram, né? Começaram sua vida de padre e depois perceberam que não era bem isso que eles queriam. Então foram deixando. E eu vejo isso naturalmente também. Não tenho problema nenhum de pegar um padre que depois desiste. O que eu quero é que ele desista com licença, né? Com autorização para ser uma vocação assim bem orientada. Era isso que eu tinha. Eu ajudei também na formação dos seminários, né? Inaugurei o seminário propedêutico, né? Que hoje acolhe aqueles que querem entrar no seminário. Inaugurei também o seminário de filosofia
porque as irmãs eram proprietárias daquele prédio, então elas cederam para a diocese aquele prédio, contanto que o prédio continuasse com o nome de Sagrado Coração de Jesus. É o nosso seminário de filosofia, Seminário Sagrado Coração de Jesus. E outra coisa importante que eu fiz foi a inauguração do Centro Diocesano de Pastoral, né, que orienta todo o trabalho dos padres, né. A gente faz a reciclagem sempre, convida outros padres para virem falar para a gente, pessoas atualizadas, e ainda hoje, graças a Deus, tem aí o Centro Diocesano de Pastoral coordenando tudo, né. O vigário-geral da Pastoral chama o Padre Edmilson, que está na Paróquia Sagrado Coração, lá perto da Santa Antonieta, né, na saída de Marília. Era isso que eu tinha a dizer. Certo. Uma pergunta também, Dom Oswaldo. É a questão de formação de novos padres, que quando o senhor chegou aqui tinha uma carência de padres nas paróquias. E aumentou o número de sacerdotes? Então, porque nós não tínhamos seminário, né? Nem seminário menor a gente tinha. Mandavam para Lins, que Lins era mais antiga. Inclusive, nossa diocese foi criada se separando de Lins. E Lins tinha seminário menor, então os padres que queriam ingressar no seminário iam para Lins. Por exemplo, o Monsenhor Aquiles, né, que todo mundo conhece, o Monsenhor Nivaldo Restel também começou lá em Lins, mas depois a gente percebeu que precisava um seminário, continuar o estudo, aí a gente mandava fazer filosofia em São Paulo. Eles moravam em Guarulhos e estudavam lá na capital, né, seminário onde a gente estudou. E a minha preocupação também era formar bem os seminaristas. O seminarista tem que ser bem orientado, tem que passar por todos esses cursos. Então a minha preocupação era atualizar os padres e formar os seminaristas, né? E além disso trabalhar com os leigos. A igreja não, para os leigos, não pode existir igreja sem leigo. Então, quando a gente cria uma paróquia, é porque tem leigos que querem viver a sua vida sacerdotal, sua vida de batizado. E assim foi que eu me empenhei na formação de leigos, seminaristas, padres, e hoje estou aqui. E paróquias também? Criação de paróquias. Sim. Na diocese? A nossa diocese é muito grande, hoje é uma das maiores. Então, realmente, fora de Marília, não temos necessidade de criar paróquia. Agora, aqui em Marília, sim, criei várias paróquias. Inclusive, hoje nós temos 15 paróquias aqui. Então, criamos a paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia Santa Antonieta, a paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, depois a paróquia Maria, Igreja do Padre Edson, né? Sagrada Família, e agora, ultimamente, aquela paróquia lá da saída de Marília, né, do Padre Danilo, que assumiu. Então, criamos assim umas 4, 5 paróquias. Paróquias que continuam o trabalho da gente, né? A paróquia que o padre que faz tudo na paróquia. Então a minha preocupação era não deixar o povo sem padre. Mas infelizmente a cidade, ou felizmente a cidade cresce mais do que a gente imagina. Então hoje está crescendo, está havendo uma expansão enorme. Agora a gente fica sabendo que aquele lado do norte de Marília, né, do município, vão criar mais de 1.000 casas. 3.000 casas. 3.000 casas. É uma futura paróquia, isso aí, né? 3.000 casas vai dar umas 10.000 pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Exato. E criei, a minha preocupação era também nunca deixar o povo sem padre, sem missa, né? Além das paróquias do interior, né? Porque o interior não cresce muito, então uma paróquia só às vezes faz todo o trabalho, né? Exato. Agora, o senhor então deixou de exercer a função do bispo. É obrigatória essa saída do comando? Sim. Pelo direito canônico, que é o código, né, das leis, que orienta essa instituição que é a Igreja Católica, aos 75 anos, o padre deve deixar a paróquia. O bispo deve deixar a diocese.
Então, ele escreve uma carta ao Papa dizendo: completei o meu tempo de ministério, então peço que o senhor nomeie outro no meu lugar. Foi o que eu fiz, né? Aos 75 anos, fiz o pedido, e 2 anos depois de ter feito o pedido, é que ele então nomeou o meu sucessor, que é D. Luiz Antônio, que está aqui, né, na Marília, assumindo o meu trabalho. Fiquei muito feliz por ele ter vindo para cá, mas foi obrigação, porque eu acho que eu não teria pedido livremente, né? Eu pedi porque a igreja pede para a gente pedir. Então, Ela ordena, mas é improvidencial isso, senão a gente fica de idade, começa a querer dirigir a diocese já com uma certa idade, e não dá certo, porque os padres são novos, então eles querem ideias novas também, querem, né, progredir na vida, no sentido de ministério, de serviço, e foi isso que me fez pedir. Agora faz 2 anos que eu estou fora já, como bispo emérito. A palavra emérito, diria assim, aposentado, né? Quer dizer que mereceu estar desse jeito porque trabalhou bastante pela igreja, pela instituição, e foi o que aconteceu comigo. Há 2 anos que eu estou nesta vida. O que eu faço como bispo emérito? Eu atendo todos os pedidos que as paróquias fazem, eu não crismo mais, não ordeno mais, não faço visita pastoral como eu fazia antigamente. Antigamente, vamos dizer, de quinta a domingo eu estava sempre em algum lugar, alguma paróquia fora. Agora não. Então, se o padre pede: você pode celebrar uma missa em tal lugar, vou. Você pode fazer uma palestra aqui, vou. E pode ajudar numa outra paróquia, o padre está doente, vou. Tudo que eles pedem a gente faz, mas sem nomeação. Não sou obrigado. Que nem agora atualmente, o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando o padre aqui da paróquia de Nossa Senhora Nossa Senhora da Glória, né? Porque estou morando num apartamento que é da diocese, que fica bem ao lado da paróquia. E Nossa Senhora da Glória era uma paróquia muito famosa, do Monsenhor Toffoli, né? Foi ele que levantou essa nova igreja tão bonita que vocês têm aqui. Então, hoje estou trabalhando desse jeito. Atendo de manhã as pessoas que me procuram, inclusive muitos procuram para se confessarem, né, durante a manhã. Atendo às 9 ao meio-dia, estou sempre aí. E à tarde a gente estuda, a gente lê, a gente visita e também cuida um pouco mais da saúde. Muito bem, né? Importante, né? A gente tem que cuidar da própria saúde. Né? Exatamente. Aliás, o Dom Oswaldo gostava de fazer um Cooper, né? Eu também fazia ali, estava se cruzando, né? Agora, eu não vi mais o senhor lá fazendo aquela caminhadinha na Esmeralda. Nem Cooper dá mais para fazer, né? Porque a perna da gente já não aguenta mais. Sim. Mas eu faço aí a terapia intensiva, né? E toda semana eu vou para Garça também, fazer acupuntura e tomo os raios laser para fortalecer os ossos. Enfim, procuro estar em condições, mas infelizmente a idade vai avançando. Quem tem mais idade aqui pode dizer se realmente é ou não é assim. Não é uma questão que a gente queira ou não queira, né? A gente está sujeito a isso. Exato. A vinda a Marília foi uma escolha do senhor? Não foi, não. Não foi escolha minha, não, mas eu já vim aqui direto e fui nomeado, porque Dom Daniel pedia sempre um auxiliar. E ele pediu que eu viesse para cá, eu vim, até hoje estou aqui. Graças a Deus se deu bem, né? Eu quero aproveitar e saudar o nosso presidente, né, dos vereadores aí, né? E sempre foi meu amigo, continua sendo. Ele dá a graça de estar aqui hoje também, nessa entrevista, e eu acho que é muito bonita a presença dele e dos senhores também, né, que é o encarregado aqui desse trabalho. Dom Oswaldo, quais o senhor mencionou aí, a gente ficou emocionado quando o senhor mencionou que quando o senhor foi lá para o seminário, né, o seu pai o acompanhou, não é? Sim. Né, etc. Que mensagem o senhor ele deixou de exemplo para
a família, para os seguidores, para os amigos, para os parentes? Olha, para dizer a verdade, eu senti muito a ida para o seminário, porque eu era um menino de rua, assim, também. Gostava muito das crianças, da turma, e eu gostava da escola, mas tudo lá, naquele bairro, né? E depois, quando eu vou para o seminário primeiro que era outro ambiente isolado, longe da capital, em São Roque. Então eu senti muita diferença. Mas eu nunca achei que eu devia sair do seminário, né? Achei que lá era o seminário que ia me formar padre. Então lá eu fiquei. Embora internamente eu não gostava de morar lá. Exato. Não gostava. Preferia continuar em São Paulo. Mas Deus me deu a graça de perceber que era lá que eu tinha que ficar mesmo. E fiquei. Exatamente. Dom Oswaldo, e a mensagem que o senhor deixa para os jovens, hoje que a sociedade também é conturbada, vício, essas coisas todas tristes, né? Olha, com a juventude eu sempre procurei me dar bem. Trabalhei realmente nas paróquias por onde eu passei, dando atenção especial aos jovens. Porque você sabe que a sociedade tem que formar o jovem para ele assumir, né, o futuro, né? Por exemplo, quando eu passei por Itu, nós preparamos lá um prefeito, Piunti, foi prefeito por 2 administrações. Então, o interesse da gente era preparar o jovem para assumir o futuro. Assim também, quando estive em Salto, acompanhei muito o prefeito, que já não tinha muito preparo, então a gente se colocava à disposição. Me acompanhava sempre também o vereador, né, de lá, enfim, a gente era mais jovem, procurava atender a todo mundo que aparecia na igreja, né? E com isso eu trabalhei sempre com jovens. Certo. Gostava de formar um grupo de jovens e também formei esses grupos que têm de oração. Hoje, por exemplo, nós temos aqui aquele trabalho com a juventude, né? Acampamento. Exato. Naquele tempo não havia acampamento, mas havia outros tipos de trabalho com jovens, né? Encontro de juventude, retiros, e eu gostava de fazer isso porque eu achava que esse devia ser nosso trabalho de modo especial. Preparar o jovem para assumir a vida, né? Vida de casamento, vida de consagrado. Então a gente tem uma opção de gente por aí que acompanhei realmente na sua formação. E hoje a gente percebe que a preocupação primeira do Papa, por exemplo, né, Francisco, é a juventude, né? Ele diz que uma paróquia que não tem jovens participando é uma paróquia falida, né? O jovem é diferente do nosso tempo, mas é jovem. E a gente percebe aqui, né, na Glória, o jovem assume tudo o que precisa. E tem jovem perseverante, tem jovem que se doam realmente, né, no trabalho, toda semana estão aí. E assim, as 15 paróquias aqui de Marília, todas têm grupos de jovens, né? E a gente fica muito feliz por esse trabalho, sobretudo com as crianças no catecismo, a juventude nas comunidades e os casais também, né? O casal tem que viver o seu casamento e a igreja tem que ajudá-los, porque o casal sempre também tem suas crises matrimoniais. Então a gente vai reforçando, né, a vida matrimonial. Dom Oswaldo, quando o senhor veio a Marília, né, da década de 60, a cidade era de um tamanho, hoje cresceu enorme. Que mensagem o senhor deixa, de modo geral, para essa Marília que o abraçou e o senhor também abraçou a cidade? Sim, eu achei que Deus realmente me indicou para vir a Marília, né? E fiquei muito feliz porque Marília me acolheu. O bispo Dom Daniel me acolheu, Dom Hugo também. Então, eu acho que nunca fiquei bispo para outra cidade. Fiquei bispo para cá, para Marília. E eu agradeço ao povo que sempre me quis muito bem. Claro que nem todo mundo agrada a todos, né? Tem aqueles que não agradam, não vão com a cara da gente,
mas não tive problema assim de muito choque. Teve um outro padre que me deu dor de cabeça, né? Mas a gente vai resolvendo os problemas também, né? A gente enfrenta problemas como todo mundo enfrenta, né? E o que eu quero deixar é que este povo realmente é muito religioso, né? Em Marília, a gente vê, por exemplo, catedral, quanta gente participa das missas no fim de semana. Aqui na Glória também, quanta gente vem na missa da noite, no sábado e no domingo. Quantas vocações nós tivemos, jovens daqui que entraram no seminário e hoje são padres daqui, né? Então eu queria deixar minha saudação a todas as famílias de Marília, aqueles que me conheceram, que me acolheram, e meu grande agradecimento a todos, inclusive também às autoridades. Eu sempre me dei bem com todas as autoridades. Desde a primeira que eu peguei até hoje, nunca tive problema assim. Às vezes há um desentendimento do padre com o prefeito, com o vereador, presidente da Câmara, pode acontecer isso, né? Coisa humana, mas o meu desejo é caminhar com todos eles. E a nossa missão é enfrentar os problemas da vida, né? A vida tem problemas, aparecem tantos desafios, então o padre também tem que enfrentar tudo isso, como eu, e o bispo também. Enfrentei e agora estou aqui, meio de aposentado já, né? Mas é uma vida muito boa, porque a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Não estou constrangido, não fui obrigado, entrei porque quis, estou aqui porque quero, e agora que Deus me ajude também. E assim eu desejo a todos os casais cristãos e toda a juventude daqui de Marília que vivam intensamente sua vocação, né? Sejam felizes, contem com a gente. E uma coisa bonita que está acontecendo hoje é o entendimento das religiões, né? Que o Papa pede tanto, que a gente se entrose, né? Que não haja uma religião contra a outra, mas que todo mundo se entenda, dialogue para o bem comum. O que a gente quer é trabalhar para o bem da sociedade. Então, não existe igreja mais importante, menos importante. Todas as igrejas, todas as denominações, são todas irmãs. Então, é isso que a gente procura fazer. Reconhecer naquele que não é católico, um irmão que vive a sua fé ao seu modo, né? Como o Papa tanto está insistindo. Eu agradeço, então, a oportunidade que os senhores me deram e desculpe a gente ficar falando sem nexo, sem continuidade, mas é que a gente fica também emocionado por poder falar tanta coisa, né? Num breve tempo e contar toda a história da vida não é fácil. Mas eu agradeço ao senhor que providenciou esta oportunidade e que Deus realmente abençoe a todos vocês. Obrigado. Nosso presidente Oswaldo Piantini, né, que nos deu hoje esse depoimento histórico para Marília. Nos anais, a gente destaca a Comunidade Eclesiástica, Diocese de Marília, foi nomeada em 30 de abril de 87, entrou no dia 9 de dezembro de 1992, enfim, é uma carreira maravilhosa, religiosa, uma bênção de Deus termos, né, um bispo assim, de uma magnitude, de uma bondade, né? Nós que convivemos com ele durante todo esse período na catedral, jamais notamos qualquer ato que pudesse censurá-lo, pelo contrário, todos os atos dele, religiosos, de pessoa, foram sempre elogiados por todos. Senhor presidente. Oswaldo, é de costume nós, após a fala do entrevistado, nós abrir a sessão de perguntas. Então eu quero iniciar pelo senhor Luiz Arnaldo, vou fazer pela mesa e depois eu passo para o pessoal. Senhor Luiz Arnaldo. Primeiro expressar aqui minha satisfação, meu orgulho de poder estar aqui hoje diante de um santo, porque todas as atitudes que Dom Oswaldo tomou na diocese, que nós podemos, como católicos, nós acompanhamos, tudo leva a crer que nós estamos diante de um santo. Muito bem. Segundo, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco essa nova fase da igreja, que é o terço dos homens que tem acontecido em todas as famílias. Tá bem. Então,
aquilo que antigamente a gente achava que era quase que normal, o homem não participar da igreja, não entrar na igreja, não rezar o terço, eu acho que é por obra do Espírito Santo que fez com que os padres começassem a se interessar por esse aspecto. E eu vejo, por exemplo, em toda parte existe esse esforço de congregar homens que rezam o terço toda semana. Aqui, por exemplo, na paróquia, nós, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, os homens estão reunidos aí para a recitação do terço. São muitos homens que se encontram. Eu sei que lá no Nordeste o número é muito maior, né? E inclusive esse costume da reza do terço veio de lá, né? E eu acho que é o Espírito Santo que vai suscitando esses trabalhos, porque antigamente havia o tal do cursilho de cristandade, né? O senhor é desse tempo, né? É, o ECC, né? O ECC também. Agora, então, temos o Terço dos Homens, onde a gente lê o Evangelho, comenta um pouquinho e depois reza o terço, né? É um trabalho muito bonito, né? Que não vem da nossa esforço nem capacidade, é o Espírito Santo que está suscitando a necessidade de os homens também terem esse pensamento para Deus. Sua família tem que ser abençoada, eles têm que viver no caminho de Deus, porque um dia todos nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos. E daí, né? Então a gente tem que estar preparado. E os homens parece que estão mais abertos nesse sentido, né? Felizmente aqui em Marília nunca houve assim problema também sobre o terço dos homens. Pelo contrário, todas as paróquias estão se abrindo para essa realidade, né? É um bom pensamento que o senhor diz. E o bispo aprova? Claro que aprova, né? Porque é uma coisa boa ver o homem que vem para rezar o terço. E as mulheres não rezam o terço? Elas rezam muito mais do que uma vez por semana, rezam todo dia. Então, elas também estão de parabéns, né? Mas eu acho que a presença dos homens na igreja, para nós, é uma satisfação muito grande. Inclusive, quando eu era menino, eu sempre achava que uma igreja tem poucos homens. Quando eu ficar padre, eu quero trabalhar com os homens, assim, encher a igreja de gente. E realmente está acontecendo, mas não fui eu que fiz isso. É o Espírito Santo que está empurrando os homens para se unirem em recitação do terço. O que é a reza do terço? 50 Ave Marias, né? Dirigida a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, para abençoar os homens e suas famílias e seus trabalhos. Muito obrigado. Nada. Só? Presidente. Vereador Luiz Eduardo Nardo. Primeiro, saudar nosso grande e sempre pastor, Dom Oswaldo, e acima de tudo, de uma generosidade e um compromisso que tem de evangelizar, de cuidar da Igreja Católica, da Diocese aqui de Marília, com tanto brilho, com tanta humildade durante esses anos todos, atendendo a todos, os mais simples, enfim. E eu acho que realmente a Comissão de Registros Históricos teria necessariamente, se nós quisermos preservar e contar no futuro a história de Marília, a importância do depoimento do Dom Oswaldo, sem sombra de dúvida. Eu tenho por ele um apreço fora do comum. Eu realmente tenho um respeito e uma admiração muito profunda. Sempre o tive como modelo de religiosidade, eu repito, de pastor mesmo, que pacifica, que cuida das pessoas, que cuida de tanta gente nesse período que esteve à frente aqui. Quanto a perguntas, eu gostaria de saber como é que Dom Oswaldo tem visto a forma do Papa Francisco nas seus pronunciamentos, nas suas posições, que de certa forma, para alguns, ele vem procurando revolucionar um pouquinho a igreja como um todo. Eu gostaria de ouvir a esse respeito. Muito bem. Primeiramente, quero cumprimentar o Dr. Nardi, que assim, surgiu aqui entre nós para participar desta nossa palestra, e fico muito feliz também,
pelo seu trabalho, né? A gente percebe que o senhor tem muito amor à cidade, trabalha bem com o povo, mas então fica o meu cumprimento pela sua presença. A atuação do Papa Francisco é surpreendente, porque realmente ele é argentino.